1 a cada 10 bebês nascem prematuros hoje no mundo. O Brasil ele é o 10º no ranking mundial de nascimentos de prematuros. Em torno de 12% de todos os partos que são realizados são de bebês que nascem antes das 37 semanas de gestação. 340 mil prematuros nascem no Brasil todos os anos. E nós não temos ainda políticas públicas de saúde implementadas para resolver as questões da prematuridade. Então a gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa falar mais sobre esse assunto, precisamos falar mais sobre os prematuros. A gente precisa fazer mais para mudar esse cenário. Às vezes a gente pensa, por que será que isso foi acontecer comigo? Mas não, nesse Brasil inteiro, isso está acontecendo com muitas e muitas mães ao mesmo tempo. Olá a todos, eu sou Paulo Bento, eu sou fotógrafo especializado em fotografias de bebês e recém-nascidos. E eu sou uma pessoa que permeia o mundo da prematuridade, tanto pelo meu lado profissional, como também pelo meu lado afetivo, pelo meu lado pessoal. Porque eu sou pai de 2 prematuras, sendo uma criança que nasceu com 35 semanas e a minha caçulinha agora que nasceu recentemente com 32 semanas. E é exatamente por essa união entre a minha profissão com os bebês e a minha experiência pessoal como pai de 2 prematuras é que eu decidi então me vincular em projetos em prol da causa da prematuridade. Aqui agora no meu canal a gente vai ter um campo, uma área exclusiva para falar sobre os prematuros, com conteúdo para poder auxiliar em alguns conceitos ou ações sobre a prematuridade. Vamos falar sobre o desenvolvimento dessas crianças, desses bebês. Mas hoje em especial, nesse primeiro vídeo, eu venho aqui para que nós possamos começar uma campanha, uma campanha de apoio e acolhimento. Apoio e acolhimento às famílias de prematuros, aos pais e às mães de crianças prematuras, que estão vivendo além da angústia, da tristeza, da preocupação, que a prematuridade ela já traz para nós pais. Além de tudo isso, a dificuldade, a angústia, as dúvidas. Agora a gente tem algo pior, a gente tem uma pandemia. E essa pandemia ela está trazendo muitas coisas para o nosso mundo, em especial para nós pais. A gente sabe que uma das maiores angústias de pais de UTI é ter que deixar, infelizmente, o seu filho dentro de uma UTI e sair de braços vazios em direção às suas casas. Ou seja, nós sabemos o quanto é difícil, mesmo que nós tenhamos todo acesso a uma UTI neonatal, o quanto é difícil a gente se despedir dos nossos filhos, voltarmos para as nossas casas sem os nossos filhos em nossos braços, em nossos lares. A gente sabe, pais de UTI, famílias de UTI neonatal, famílias de UTI pediátrica, o quanto que é angustiante todo o desenvolvimento dessas crianças, toda essa fase de recuperação, de crescimento. Nós sabemos o quanto a vivência da prematuridade ela é um contexto emocional, não é somente um contexto clínico, com características fisiológicas e clínicas dos nossos bebês, mas é um contexto muito complexo, que abrange a saúde emocional dos pais, abrange a saúde emocional de uma família toda de prematuros. O bem-estar emocional dos pais e mães de prematuros já é a flor da pele. Imagine tudo isso agora nesse momento, potencializado por uma pandemia e o pior, por um vírus que nós não sabemos muito bem como ele reage no corpo humano, como ele reage nas diversas idades, como ele reage nas crianças, como ele reage nos nossos bebês. Nós sabemos sim, claro, que algumas frequências, e uma frequência de fatalidade de mortes muito maior nos idosos.
Mas agora com essas novas cepas, essas novas variantes, nós não sabemos ao certo, né? Como esse vírus, ele age nos diversos organismos. E até uns dias atrás eu estava em isolamento, tá? Isolamento porque 4 profissionais que cuidavam da minha bebê, eles testaram positivo ao Covid. Eu recebi uma ligação do hospital alguns dias atrás e as pernas elas bambearam, né? Porque nesses dias eles nunca tinham ligado pra gente, né? Então quando ligam a gente já imagina coisa ruim. Eles me ligaram dizendo que aquele dia a minha filha ela receberia alta da UTI, né? Queria para um quarto. A alegria foi grande, a gente preparou as malas, levamos a saída da maternidade e fomos até o hospital. E lá na UTI, na sala de UTI, a gente notou uma movimentação estranha entre os profissionais. Pois bem, chamaram a gente para uma conversa em particular e 4 profissionais que cuidavam da minha pequena tinham testado para a Covid. Naquela hora o meu mundo parou, o medo bateu, o desespero então ele tomou conta e disseram que ela receberia alta da UTI, mas ela iria para um isolamento de 14 dias, né, num quarto onde ninguém poderia entrar e nem sair, tá? Nós assinamos um termo de consciência, um termo de responsabilidade e fomos afastados, né, para a gente esperar algum sintoma. Graças a Deus, e eu agradeço todo dia a Ele, nós não tivemos contato com o vírus e tudo segue a partir de agora quase que na normalidade. Mas frente a esse vírus, né, existem outras famílias, né, outros pais e mães de UTI que estão neste momento, assim como eu, enfrentando a situação de uma UTI neonatal com a pandemia aqui fora. Nós temos um país muito grande, né? O Brasil é um país muito extenso, com muitas UTIs em vários pontos do nosso país. E nós não temos um protocolo fixo, tá? O que eu quero dizer? Quando a minha filha, a primeira filha, ela ficou na UTI em outra cidade, nós não tínhamos uma pandemia. E nós tínhamos acesso à UTI apenas 1 hora por dia, tá? E nesse hospital em que minha segunda filha ficou, nós tínhamos acesso a ela 24 horas por dia. Então nós poderíamos visitá-la quantas vezes a gente quiser e ficar lá o tempo que quisesse. Nós temos protocolos diferentes, né, em hospitais próximos, digamos assim. E tem UTIs que pelo espaço que tem, pela estrutura que tem, eles conseguem sim manter as visitas dos pais e mães assintomáticos, né? Claro que com a realização de toda a higienização, com uso de máscara, roupas apropriadas, né? Mantendo aí a entrada e saída desses responsáveis, né? Mas eu participo de grupos no Facebook, né, de pais de prematuros, e eu vejo muitos pais dizendo de UTIs que estão marcando hora, tá? Marcando hora para os pais terem contato com seus bebês. Então é 1 hora com o pai, 1 hora com a mãe. Tem UTIs, eu vi comentários lá, que é meia hora com cada um, tá? Então nós temos UTI que estão aferindo as temperaturas antes de entrar. A gente responde um questionário, tá? Se o pai ou a mãe esteve, né, ou estão enfrentando alguns sintomas, se tiveram contato com alguém infectado. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? É que nós não temos uma ação unânime, nós não temos um protocolo único em todas as UTIs neonatais, nem na rede pública e nem na rede privada. Porque tem equipes de UTI neonatal que eles não têm nem equipamentos de segurança para eles, tá? Então eles precisam tomar essas decisões que ferem até o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai contra, né, as diretrizes do Ministério da Saúde, que é a favor de manter as visitas, tá? De pais, claro, assintomáticos, com todas as medidas de higienização e proteção, tá? Mas os pais devem estar presentes principalmente para manter o aleitamento materno, para manter o contato pele a pele, tá? Para manter o método canguru, tá? Mas infelizmente tem UTIs que, como eu disse, eles não têm nem recursos para colocar esses profissionais em segurança, tá? Então existem, infelizmente, medidas que são mais drásticas e que provocam o extremo sofrimento de pais de UTI neste exato momento em que a gente está vivendo. E que fere, sim,
fere o Estatuto da Criança e do Adolescente e fere sim as diretrizes do Ministério da Saúde, tá? Então é importante que vocês que são pais de UTI, neste momento, tentem um diálogo com a equipe, tá? Com os profissionais. Tentem entender quais são as normas que essa UTI está passando. Por que foi decidido essa tal regra? Tentem dialogar, tentem entender e também tenham consciência do direito de vocês, tá? Os pais assintomáticos, pais que fazem aí todo o processo de higienização, né, necessária para entrar numa UTI, tá? Que cumprem com as diretrizes do Ministério da Saúde, tá? Vocês precisam permear a UTI neonatal, vocês precisam estar presentes na UTI, tá? Neste momento nós não queremos que o diálogo ele se feche, pelo contrário, a gente quer que o diálogo ele se abra. Então, se vocês neste momento estão enfrentando uma situação de impossibilidade de ver os seus filhos, tá? Neste grupo que eu participo, tem mães que estão há 30 dias, há 40 dias, sem ver o seu bebê, tá? Então dialoguem com a UTI, tenham consciência do direito de vocês, tá? Vocês devem, né, entrar nessa UTI neonatal, para que a gente possa garantir principalmente aí o aleitamento materno. Porque a gente sabe que o aleitamento materno, né, ele não é só uma condição fisiológica, né? Uma mãe ela não necessita só de hormônios para produzir leite. Ela precisa também estar com o seu bebê. Ela precisa sentir o seu bebê, saber como ele está, né? Saber que ele está ali com ela, que ele está bem, tá? Então, em alguns momentos, você, mãe, precisa produzir leite na sua cabeça, no seu estado emocional. E a gente sabe o quanto o aleitamento materno está sendo prejudicado nessa pandemia, né? A gente sabe o quanto, né, o estoque de leite ele está diminuindo nos bancos de leite. Então nós temos várias consequências dessa pandemia. E se a gente ficar focado somente nas tristezas e na angústia que essa pandemia está trazendo, todos nós vamos ficar doentes, tá? As equipes de UTI neonatal, os pais e as famílias de UTI neonatal, todos que estão ao redor também lutando por essa causa, assim como eu estou lutando por essa causa agora, tá? Então eu venho por meio deste vídeo, além da conscientização do direito de vocês, pais de UTI, neste momento de pandemia, eu venho através deste iniciarmos uma campanha, tá? Uma campanha de esperança, uma campanha de otimismo, uma campanha de fé, tá? Para que essas famílias elas possam ser acolhidas. Essas famílias elas não terão, claro, as dores diminuídas, tá? Mas que a gente possa acolher melhor essa dor, que a gente possa escutar melhor essas famílias, tá? Se você conhece algum pai ou alguma mãe de UTI, essa campanha ela tem o objetivo de uma palavra, uma frase que você leu, uma frase que você ouviu, uma palavra que você ouviu, um trecho da sua história que você talvez gostaria de dizer para aquela mãe que está em extremo sofrimento neste momento atual. Essas mães que além de não ter o bebê mais no seu ventre, ela não tem o bebê nos seus braços e não tem o seu bebê por dias, tá? Então pela impossibilidade aí de entrada numa UTI ou de uma permanência muito rápida em UTI, então nós vamos fazer uma corrente de esperança, uma corrente de fé, tá? E eu agradeço demais as mensagens que eu recebi de pessoas que eu nem imaginava, tá? De apoio. Eu sou grato a vocês, vocês me deram forças nesse momento, tá? Então se vocês conhecem pais e mães que estão passando pelo que eu passei, mandem mensagens de acolhimento a uma mãe que tem seu filho longe, né? Dê ajuda, envie uma mensagem. Vocês podem enviar mensagens, vocês podem enviar vídeos, palavras, frases, depoimentos ou outro tipo de sentimento, uma foto talvez, uma figura que possa ajudar essas mães e esses pais
né? Como eu disse anteriormente, nós não vamos diminuir essa dor. Essa dor ela está extrema, né? Mas nós podemos pelo menos, né, ter empatia ao sofrimento do outro, um cuidado ao sofrimento do outro. Tá? Isso faz toda a diferença para nós pais. E hoje nós estamos realizando, né, esse cuidado de que forma? Hoje nós estamos realizando esse cuidado pela internet, de forma virtual. Então nós precisamos utilizar esses meios, tá? Esses mecanismos virtuais. WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, né, para que a gente possa, pelo menos, ser empáticos ao sofrimento dessas famílias, ao sofrimento das equipes de UTI, tá? Quantas equipes estão realizando procedimentos que eles também não gostariam de realizar, tá? Porque eles sabem a importância de um pai ou de uma mãe ali com o seu bebê na UTI o máximo de tempo possível, tá? Eles têm essa consciência, ou seja, todos nós estamos todos sofrendo, né? Então essa campanha ela é em prol a pelo menos ter empatia ao sofrimento do outro, de tentar acolher o mínimo possível o sofrimento desses pais, o sofrimento dessas equipes, tá? Apoie uma mãe, envie mensagem de otimismo a ela, dê esperança, dê fé. Nós temos a necessidade de vivermos um dia de cada vez, tá? A gente vive uma manhã de cada vez, uma tarde de cada vez, uma noite de cada vez. E neste momento, né, em que a gente está vivendo agora, não é possível nem pensar no futuro, né? Nem num futuro próximo, imediato, que é amanhã ou depois de amanhã. Não é possível, né? Porque isso às vezes gera mais angústia ainda, gera mais tristeza, tá? Para esses pais que eles não estão em contato com seus filhos agora, para essas equipes de UTI neonatal que estão enfrentando muitas dificuldades também. Então eu farei vídeos neste canal apoiando essa causa, tá? No intuito de fazer uma grande rede, tá? De pelo menos ser empáticos e tentarmos acolher o mínimo possível o sofrimento tão intenso que está sendo hoje, né, para os pais aí de UTI, tá? Para as equipes de uma UTI. Um grande beijo a vocês, fiquem com Deus e, como eu disse, vamos viver um dia de cada vez. Até mais.